vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu vou trazer aqui mais uma decisão do TST, hoje voltada à estabilidade gestante e contrato de trabalho intermitente. É isso aí, pessoal. Nas próximas semanas eu vou trazer uma decisão caso o STF se pronuncie sobre o contrato de trabalho intermitente. E essa semana vai definir, o STF ele vai definir a validade ou não do contrato de trabalho intermitente. Ele vai julgar 3 ações e é a partir dessas 3 ações pilotos, desses leading cases, que nós iremos saber, através do STF, se o contrato de trabalho intermitente é constitucional ou inconstitucional, se ele será permitido aí na nossa Justiça do Trabalho. Mas, aproveitando dessa decisão do início de setembro, desse início de julgamento do início de setembro, sobre o contrato de trabalho intermitente, eu estou aqui aproveitando para conversar com vocês sobre esse contrato de trabalho intermitente lá no TST, quando nós nos deparamos com a estabilidade provisória da gestante. Por que a gente precisa estar atento aí? Vou dar um exemplo. Eu recebi um contato de um cliente, de uma empresa, que ele tinha um contrato, ou melhor, ele ainda permanece com um contrato de trabalho intermitente e ele recebeu a informação recente de que essa contratada estava em período gestacional, estava grávida. E nesse momento, provavelmente ele vai permanecer com essa colaboradora. Eu até indiquei para ele que ele continuasse com essa colaboradora, porque nesse momento, na maioria das vezes, os contratos de trabalho, eles aperfeiçoam e dão poderes nesse sentido para a permanência da gestante com base nessa estabilidade. Seja no contrato de trabalho intermitente, como é bem recente, e, por exemplo, no contrato de trabalho a prazo determinado e no contrato de experiência, o TST já tem entendimento mais do que pacífico de que cabe a estabilidade gestante. E foi o que eu falei para o meu cliente. Olha só, eu não vou te dizer aqui com toda certeza nesse momento por telefone se há estabilidade no contrato de trabalho intermitente. O que eu posso te dizer é o seguinte: provavelmente haverá, porque se no contrato a prazo determinado, e também, como diz a própria súmula 244 do TST, no contrato de experiência, permanece essa força da estabilidade da gestante, provavelmente no contrato intermitente será a mesma coisa. E foi isso que eu encontrei aqui na jurisprudência do TST. Olha só, e teve uma reclamação trabalhista do TRT3, do TRT de Minas Gerais, de uma funcionária que trabalhava numa loja desde 2018 através do contrato de trabalho intermitente. Antes de tudo, você precisa conhecer o que é o contrato de trabalho intermitente. Tenho certeza que você, nos seus estudos para concurso OAB, e se você atua na advocacia, você já deu uma olhada lá no artigo 443 da CLT, quando nós conversamos sobre contrato de trabalho, nós sempre iremos lá para o artigo 443 da CLT. E falando de contrato de trabalho intermitente, você vai lá no parágrafo 3º deste artigo para entender a conceituação que o legislador trouxe sobre o contrato de trabalho intermitente. É o contrato de trabalho que, existindo subordinação, ele irá ocorrer de forma não contínua, sendo que haverão intervalos de prestação
alternâncias de prestação de serviço e não prestação de serviço. Olha só, como eu falei para vocês, você vai encontrar o contrato de trabalho intermitente lá no artigo 443, parágrafo 3º. E note, a primeira informação que o legislador colocou ali é a subordinação. Então, já existe claramente a informação do legislador dessa subordinação. Então, já começa a ficar claro aí a força do vínculo de emprego entre empregado e empregador, mesmo que seja um contrato de trabalho intermitente. É isso que eu falo geralmente para os gestores das empresas. Gente, olha só, não existe saída fácil, existem alternativas. Você vai para uma alternativa que você ganha por um lado e perde por outro, e você pode ir para outra ou outras alternativas que também terão algo de positivo, mas infelizmente também terá algo de negativo. Não existe um caminho perfeito. Você vai apenas escolher as consequências positivas e negativas da sua escolha. É essa que é a verdade. Então não entenda quando você contratar um empregado, quando você contrata-o através do contrato de trabalho intermitente, que não vai ter vínculo de emprego, não. Esquece isso. Vai ter vínculo de emprego. Nem que tenha um vínculo de emprego neste momento específico da prestação de serviços. Até porque está sendo realizado um contrato ali e muitas vezes, até como teve até o embasamento desse julgado aqui, a informação dos períodos de atividade e inatividade. Nesse caso, a empresa alegou que não teve essa informação. E a Justiça do Trabalho falou, olha só, não é porque você não foi claro ao informar os períodos de atividade e inatividade que não vai ter vínculo de emprego, não. É como se ele falasse assim para você, olha só, não adianta você ser esperto e não ser transparente. Isso não vai colar aqui na Justiça do Trabalho. É mais ou menos, eu estou aqui traduzindo para você como pensa a cabeça do juiz. Só que tem juiz que pensa e não fala, e tem juiz que pensa e fala. Eu tenho certeza que você, advogado que milita na área trabalhista, percebe essas diferenças dos juízes, como cada um atua e como isso funciona na prática trabalhista. Essa que é a grande verdade. Então já perceba aqui que se falando de contrato de trabalho, na espécie intermitente, já tem a subordinação. Outra coisa, ele informa que é não contínuo. Quando você vê essa informação do não contínuo, você naturalmente vai lembrar daquela expressão do não eventual ou habitualidade. Tudo bem, você pode até se lembrar desse ponto, mas mesmo assim, mesmo ele dizendo não contínuo, ele não vai ser algo que irá afastar essa não eventualidade, essa habitualidade. Ele apenas está demonstrando aqui para você, no não contínuo, ele já está abrindo porta para a alternância da prestação da atividade e inatividade. Por isso que ele está dizendo que esse trabalho ele é não contínuo, porque em regra, o contrato de trabalho ele é contínuo. Você de segunda a sexta está trabalhando ali no contrato a prazo indeterminado, seja no contrato a prazo determinado e no contrato a prazo indeterminado, vai ser sempre contínuo. Sempre contínuo de forma habitual. Outra coisa é quando ele diz aqui não contínuo. Por quê? Porque o objetivo principal do contrato de trabalho intermitente é atender algumas atividades de trabalho
que pela sua natureza não são contínuos. É esse que é o objetivo do contrato de trabalho intermitente, atender contratos que não são contínuos. Aí o que acontece? O empregador, ele tem uma atividade que não é contínua. A nova legislação com a reforma trabalhista trouxe essa possibilidade para ele. Olha só, você tem uma atividade que o seu trabalho ele não é contínuo. Eu não vou obrigar você a contratar um cara eternamente aqui, porque eu estou vendo que o seu trabalho não é contínuo. Então eu vou trazer esse contrato de trabalho intermitente. É uma forma de você otimizar, uma forma de você economizar. Vou te dar essa possibilidade. Nos trabalhos que o seu empregado tiver que ser contínuo, você fica tudo certo lá como antes. Agora, nesses empregados aí, que vêm trabalhar 3 semanas, depois fica um tempo parado, depois você tem que chamar de novo, melhor do que você ficar pagando, eu vou fazer o contrato de trabalho intermitente para você. É essa que é a hipótese do contrato de trabalho intermitente, e não outras. Então, na ocorrência desse contrato de trabalho intermitente aqui, olha o que nós percebemos. Existe a alternância da prestação de serviço e não prestação de serviço. Durante 3 semanas, ou melhor, vamos arredondar para um mês. Durante um mês ele trabalha, prestação de serviço. No outro mês, ele não trabalha. Inatividade. Lá no 3º mês, ele volta de novo. Atividade. No outro mês, ele fica inativo. Tem essa alternância na atividade. Essa é a terceira característica do contrato de trabalho intermitente. Então, antes de nós nos aprofundarmos aqui, você precisa entender isso. Ultrapassada essa informação, foi como eu disse para você. Lá no TRT de Minas Gerais, a menina trabalhava, e só que desde 2018, numa loja, só que o que aconteceu? Ela chegou em setembro, por acaso nós estamos aqui em setembro, agora de 2024, e ela falou para o empregador: eu estou grávida. A empresa falou: tudo bem, segundo as informações do processo, né? Quando chegou a partir de outubro, segundo informações da reclamante, constante dos autos processuais, a partir de outubro, ela nunca mais foi chamada para atuar nessa empresa através do contrato de trabalho intermitente. Qual foi a alegação dela? Assim que eles souberam que eu estava grávida, eles pararam de me chamar. Essa foi a alegação, que foi a alegação vencedora na primeira instância do TRT de Minas Gerais. E no TRT de Minas Gerais, no tribunal, os acordos, o acordo dos desembargadores manteve a decisão de primeira instância do TRT de Minas. Com base em que? O acordo do TRT3 falou o seguinte: haverá a estabilidade nesse caso, sob pena de violação do princípio da dignidade da pessoa humana e princípio da proteção à trabalhadora. O que ele entendeu ali? Assim que a empresa descobriu que ela estava grávida, não lhe deu assistência e demitiu a empregada exatamente pelo motivo da gravidez. Então violou o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção à trabalhadora, porque você sabe muito bem que a estabilidade gestante, até como falei na aula passada, ela visa proteger a empregada, mas mais ainda visa proteger a vida do nascituro. Então, nesse embasamento, manteve-se a decisão de primeira instância pelos desembargadores do TST. E, com certeza, inconformado com essa decisão, você sabe muito bem que essa empresa
interpôs o recurso de revista. Recurso de revista é aquele recurso das decisões que são desfavoráveis à parte no TRT, encaminhando diretamente ao Tribunal Superior do Trabalho. O ministro relator do TST negou o seguimento a esse recurso de revista. A parte ainda inconformada com a negativa de seguimento do recurso de revista, você, aluno da prática trabalhista, quando nega seguimento ao recurso, qual é o recurso cabível? Agravo de instrumento para destrancar o recurso. Então a empresa entrou com agravo de instrumento em recurso de revista. E olha o que o TST falou. Não cabe o recurso de revista, não cabe nem o agravo de instrumento, uma vez que o contrato intermitente não pode se valer através de ato discriminatório. Ainda prevaleceu o entendimento de que essa demissão ou interrupção do contrato de trabalho ali dessa gestante foi pela gestação, e eles entenderam que isso foi um ato discriminatório em razão da informação da gestação da reclamante. Então, por essa razão, o TST ele tem entendido que mesmo nos contratos de trabalho intermitente previsto no artigo 443, parágrafo 3º dessa LT, vai prevalecer a estabilidade gestante previsto no artigo 10, inciso 2, da linha B da Constituição da República e súmula 244 do TST. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.